Foi tranquilo hoje. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a 8ª sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de maio de 2012. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontram-se 9 vereadores presentes com a ausência do vereador Palito. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura das emendas das seguintes indicações. 219, do vereador Custódio Campos, propondo a realização de estudos visando a instalação de galeria de águas pluviais no bairro Marieta Dian. 220, do vereador Custódio Campos, sugerindo a realização de estudos visando a instalação de redutor de velocidade na rua José Jacinto de Campos, no bairro Morumbi. 221, do vereador Custódio Campos, solicitando ao Executivo a elaboração de projeto de lei denominando Nadir Crote Pereira a Rua 29 do Residencial Serra Azul. 222, do vereador Marquinho Fiorella, que sugere a realização de reparos no sistema de iluminação pública da Avenida Sidney Cardon de Oliveira, no bairro Cascata. 223, do vereador Marquinho Fiorella, que solicita melhorias no sistema de escoamento das águas pluviais empossadas em frente ao número 136 da rua Rui Barbosa, esquina com a Avenida Fernandino Viacavo, no bairro João Aranha. 224, do vereador Gustavo Atecola, que propõe ao Executivo a denominação de Janira dos Santos Machado a uma das vias públicas do município. 225, do vereador Gustavo Atecola, sugerindo ao Executivo a denominação de Donizete Brito a uma das vias públicas do município. 226, do vereador Gustavo Atecola, solicitando ao Executivo estudos sobre a viabilidade de instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Antônio Batista Piva com a Avenida Dr. René Pena Chaves, no bairro Monte Alegre. 227, do vereador Gustavo Atecola, propondo ao Executivo estudos para modificar para mão única sentido bairro Centro o trânsito de veículos da rua Tibúrcio Secati, no Jardim Flamboyant. 228, do vereador Gustavo Atecola, que solicita ao Executivo estudos para melhorias na sinalização de trânsito em toda a extensão da Avenida Antônio Batista Piva, principalmente nas proximidades da Escola Yolanda Tiziane Pazetti. 229, do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere a instalação de semáforo para controle de tráfego de veículos no cruzamento da rua Abílio Fernandes Serra com a Avenida dos Expedicionários. 230, do vereador Amarildo Rodrigues, que propõe melhorias na iluminação pública nas imediações da biblioteca virtual. 231, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando melhorias na iluminação pública da Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus. 232, do vereador Palito, sugerindo ao Executivo a criação de campanha de prevenção de acidentes domésticos. 233, do vereador Palito, propondo ao Executivo a instituição do Dia Municipal de Controle e Prevenção ao Alcoolismo. 234, do vereador Palito, que sugere ao Executivo a implantação do programa Doutores da Alegria no Hospital Municipal de Paulínia. 235, do vereador Palito, que solicita ao Executivo estudos visando a criação de novas linhas de ônibus da aviação Passaredo para os estudantes da FACP que moram na região oeste. 236, do vereador Palito, que propõe ao Executivo a construção de um campo de futebol society em uma praça pública localizada no bairro Betel. 237, do vereador Loira, solicitando a reforma, alvenaria e pintura da UBS do bairro Jardim Amélia. 238, do vereador Loira, sugerindo a realização de obras para recuperação do pavimento da rua Anésio Aparecido dos Santos, no bairro Alto de Pinheiros. 239, do vereador Loira, propondo melhorias na iluminação pública em trecho da rua Sebastião Matar, de frente ao UBS do bairro Jardim Amélia. 240, do vereador Loira, que sugere o nome de Armando Baceto a uma via pública do município. 241, do vereador Marquinho da Bola, que solicita a colocação de poste de iluminação com 2 braços na rua
Jordalino Antônio Breda, próximo ao número 691, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida. 242, do vereador Marquinhos da Bola, que propõe limpeza e corte do mato na Praça da Bíblia, no bairro Jardim Primavera. 243, do vereador Marquinhos da Bola, sugerindo ampla divulgação do Centro Municipal de Oftalmologia. 244, do vereador Jandir Matos, solicitando a manutenção da UBS do Jardim Planalto. 245, do vereador Jandir Matos, indicando ao Executivo que seja feito um estudo para a instalação de um terminal rodoviário da aviação Bonavita, no bairro São José. 246, do vereador Jandir Matos, propondo a substituição da Casa da Boneca da EMEI e Tela Ferro Soldeira, no Monte Alegre 2. 247, do vereador Jandir Matos, que sugere a manutenção e pintura da EMEI Francisco Rubino Lozano Araújo, do bairro Jardim Flamboyant. 248, do vereador Jandir Matos, que solicita a manutenção da iluminação da Praça do Jardim Leonor. 249, do vereador Bonavita, que propõe a criação de uma semana saúde auditiva no município. 250, do vereador Bonavita, solicitando a instituição da Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil. 251, do vereador Bonavita, sugerindo a criação do programa para incentivar a doação de medicamentos que não são mais utilizados. 252, do vereador Bonavita, propondo a criação de projeto de lei denominando Antônio Domingos Carmelini a Rua 6 do bairro Recanto Feliz. Comunicações à casa. A palavra está aberta aos vereadores que quiserem fazer uso. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadora Cimeia, doutor Lito, funcionários e funcionárias dessa casa, público presente. A todos e todas, boa noite. Quero saudar aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores de Paulínia, o José Bezerra, está aqui com sua esposa, a Sueli, que também é companheira e militante do partido. Luiz Ângelo, companheiro também do Diretório Municipal, que está conosco aqui, e a todos a militância do Partido dos Trabalhadores. Gostaria de tratar de alguns aspectos aqui, colegas vereadores, sobre o que está acontecendo, né, hoje, calamidade aí da UBS Centro está interditada. Mas esta é uma realidade da maioria dos prédios da municipalidade. E tratei na última sessão do prédio lá da cozinha do Hospital Municipal e também do novo prédio que foi entregue lá e o centro cirúrgico está interditado até hoje, e acontece mais essa na UBS Centro. E a escola Caput Beraldo, que estivemos lá com a minha assessoria, e as caixas d'água de amianto ainda, estavam todas abertas lá, e a água contaminada, e a criançada estava fazendo uso. Parece que estiveram lá, depois que a gente foi, e lavaram as caixas, mas continua ainda a situação bastante precária lá na escola Caput Beraldo. Essa é a realidade dos prédios, das praças da nossa cidade. E temos tratado isso com toda responsabilidade quando falamos aqui dos problemas, para que possamos ajudar a administração a resolver a maioria dos problemas da nossa cidade. Isso dentro da normalidade, dentro do espírito democrático, da diplomacia, e nos estranha que
ter que ler aqui esse jornal do PSB, quando colegas vereadores dizem a oposição quer minar a atual administração. Acho que não é nada disso. Aqui, o senhor presidente, aqui, eu acho que não é a realidade, senhor presidente. Queria aqui até que manifestar aqui minha contrariedade, até porque o senhor tem conhecimento de como a gente tem atuado aqui dentro desse espaço aqui da Câmara de Vereadores e também nos espaços políticos da cidade. E aqui essa fala do senhor, a oposição quer minar a atual administração para prejudicar os projetos sociais que estão beneficiando a população que mais precisa. Ou identifica-se essa oposição, ou acho que é interessante que não haja esse tipo de manifestação, porque aqui depois o senhor fala que não quer entrar na briga política, mas acaba chamando para briga, fazendo esse tipo de coisa, que acho que não é legal. Entendeu? Que ninguém aqui, enquanto oposição, quer minar a administração, nós queremos é ajudar a administração. Tá? E aí depois tem a fala aqui do líder do governo, Jurandir Matos, do PSB também, que esteve nesta e nas outras administrações, inclusive tendo sido vice-prefeito. O social estava esquecido em nossa cidade e o prefeito Pavão resgatou isso, promovendo a redistribuição da renda. Paulínia também avança na educação, a população está satisfeita, é por isso que a oposição está desesperada. Eu não estou vendo ninguém desesperado aqui. E o vereador, acho que não é o que a gente gostaria de ter uma relação aqui de respeito, de diplomacia, e que esse tipo de afirmação aqui por parte do líder do governo, de certa maneira, coloca uma situação para nós, enquanto oposição, de que alguém está desesperado, mas não é a oposição. Então, esse trabalho que a administração possa estar desenvolvendo até o final desse ano aí, desse mandato, possa reverter a situação que se encontra o funcionalismo público e as condições aí de conservação e os serviços públicos que a cada dia acaba se deteriorando. Então, é nesse aspecto que gostaria de tratar com todo o respeito a liberdade das pessoas de se manifestarem, os partidos políticos de terem seus panfletos, acho que isso é importante. A administração nem precisava de tanto panfleto, né? Tem um panfleto, vários panfletos aí, jornais que viraram panfletários, falando da administração, o próprio semanário, um panfleto, falando aí, fazendo propaganda descarada da administração, e outros jornais pagos para isso aqui pela cidade. E o PSB, que é um partido que a gente respeita, acabar entrando aí nessa esparrela. É um direito dos partidos de se manifestarem. Então, é nesse aspecto que gostaria de chamar aí para reflexão, para que nós que estamos iniciando aí um processo eleitoral, que a gente possa ter aí uma tranquilidade, ter um clima harmonioso aqui dentro da Câmara de Vereadores e que possamos dar a nossa contribuição através do exemplo aí, dentro do respeito e dentro da elegância. Não poderia me furtar de fazer essa fala aqui, senhor presidente, com todo respeito aos vereadores que estão aqui citados, mas creio que isso não condiz, com certeza, com o que pensa e com o que tem sido tratado aqui dentro dessa Câmara. Gostaria também, senhor presidente, nós fizemos aí uma solicitação, nós que estamos aqui já de posse da Lei de Diretrizes Orçamentária 2013, que possamos realizar aí uma audiência pública, considerando que o ano que vem teremos um orçamento ainda mais gordo para o próximo prefeito, e é interessante que a gente possa deixar para esse prefeito que virá
a ser eleito em 7 de outubro. As diretrizes orçamentárias bem mais delineadas, coisa que a gente não viu nos outros orçamentos, e depois cria algumas restrições quando a gente quer debater o orçamento. Então, a lei de diretriz orçamentária, ora em debate aqui nessa Câmara, possa ser debatida com toda a população paulinense. Então, nesse aspecto que nós estamos propondo uma audiência pública, nós temos até o fim desse semestre para votar a lei de diretriz orçamentária, então nós temos aí mais de 60 dias. O projeto de lei chegou já há algum tempo, mas nós temos aí um tempo aí para fazer esse debate, e gostaria de contar aí com o apoio, porque dependemos aí apesar de ser uma prerrogativa das comissões de realizar audiências, mas é lógico que o apoio da presidência e dos demais vereadores será fundamental para o sucesso desse debate e, com certeza, enriquecerá ainda mais o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Considerando que o Executivo tenha realizado a sua audiência, mas a Câmara de Vereadores também pode fazer e deve fazer. É nesse sentido que fizemos uma petição à presidência para que nos ajude nesse aspecto. Muito obrigado. Vereador Bonavita, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Quero fazer aqui alguns comentários e já vou começar com um deles, com relação a essa matéria, nesse panfleto aqui, de muito mau gosto, soltado pelo PSB, onde envolve a atual administração e onde se posiciona algumas pessoas, entre eles nossos companheiros Jurandir Matos, líder de governo, e Marquinhos da Bola, presidente desta casa. Eu entendo a preocupação do vereador Custódio, mas conhecendo a trajetória de vida dos dois parlamentares, tanto do Matos como da Marquinhos da Bola, lógico que nem os dedos das mãos são iguais, mas eu não acredito que esse seja o sentimento verdadeiro de ambos. Primeiro porque não faz parte, pelo menos do que eu conheço, o perfil do atual presidente, e nem tampouco do Marquinhos da Bola, do líder de governo, de fazer tais colocações, porque nós entendemos que, eu às vezes falo, papel aceita tudo, e as pessoas distorcem, às vezes, algumas entrevistas, alguns comentários. Isso é a minha opinião, pode até ser que eu esteja enganado e gostaria de estar enganado mesmo. Até porque são colocações um tanto fortes e que não condiz com a realidade. Até porque se nós pegarmos aqui o que nós já fizemos e aprovamos nos últimos 2, 3 anos, não foram pouca coisa, e muitos deles, os projetos que estão aí, foram aprovados por esta casa. Muitos deles pela sua grande maioria. Então não quero nem entrar nesse campo, porque eu particularmente quero ficar com a opinião que eu tenho, a visão que eu tenho sobre os dois parlamentares, mas também não sei se, em sendo verdade e sendo afirmados por eles, eu até gostaria de saber a quem se refere, se a nós, fazemos parte de oposição. Mas eu quero ficar com a minha opinião pessoal, que eu não acredito nisso e acho que foi mais uma maldade daqueles que escrevem e põem no papel aquilo que muitas vezes a gente não fala, não só eu, como muitos dos políticos. Eu quero abordar aqui dois assuntos, ou mais dois assuntos. Quero começar também já perguntando para o vereador Custódio se ele obteve êxito na marcação daquela visita que solicitou na última reunião, na última sessão, que é que a gente fazia uma visita em loco no residencial Vida Nova. Estive mais uma vez passando nas suas imediações, agora à tarde. Continuo afirmando aos senhores e às senhoras e público presente que eu não sou engenheiro, não sou um construtor, mas não vejo que tem a mínima condição de ser cumprido os prazos pré-estabelecidos, divulgado por o governo dessa entrega daquelas casas.
Eu acho que isso se faz necessário, essa visita no local. Pelo menos gostaria muito que isso acontecesse o mais rápido possível, até porque, além de ser um pedido do vereador, teve a anuência e a concordância do líder de governo, que achou isso importante. E eu acredito até que você, Custódio, vai ter algumas dificuldades, porque nós vamos conseguir, mais uma vez, mostrar o quanto esse governo tem mentido para o povo. E lá é uma mentira descabida, vocês podem ter certeza que nós, se formos lá, hoje mesmo eu estive, e vai dar para provar com bastante êxito essa questão. Então, queria saber do vereador Custódio. E na última sessão me parou dúvidas, e eu não quero continuar com dúvida com relação a algumas coisas, e essas dúvidas parou-me sobre a questão que envolve o número de vagas em creches, construção de creche. Eu até reafirmei o pedido de informação ao vereador líder do governo, Jurandir Matos, que na opinião do vereador Custódio, o entendimento dele é que o vereador Matos teria afirmado que a creche do Corpelote será entregue nos próximos 90 dias. Eu não tive esse entendimento, portanto, volto a fazer a mesma pergunta, já que o vereador Custódio tem esse entendimento. Algo que já está lá quase 4 anos parado, e eu não consigo acreditar nisso. É mais uma coisa que não dá para acreditar. E uma outra questão que saiu num dos jornais da cidade, que, diga de passagem, muito bem pago pela atual administração, que é o Cromo. Uma das últimas entrevistas que o atual prefeito deu a esse jornal, que saiu no final de semana: vamos entregar 2 novas creches com capacidade de atender 500 crianças. Eu tenho andado bastante para a cidade, e acredito que eu conheço muito bem o município, e eu gostaria, se alguém pode nos informar, que eu acho que eu não sou contra a creche, acho que tem que fazer. O problema de creche vem se arrastando há muito tempo, não é de agora, mas eu gostaria, se alguém tivesse informação, onde é que está sendo construído 2 novas creches, né? Porque nós não sabemos, eu não sei onde é que são essas 2 novas creches, para total de 550 crianças. O que nós sabemos é dentro daquele convênio que nós aprovamos aqui na Câmara, que estão resolvendo o problema de aproximadamente 550 crianças, isso desde que seja feito regularmente, com todas as exigências da educação, do sistema da educação. A gente tem aqui, não podemos negar, a gente não é contra e até aplaude essa atitude. É uma antes tarde de que nunca. Então, se está atendendo 550, o nosso sonho como munícipe, como vereador, é que realmente zere mesmo, coisa que também não dá para acreditar. Então, eu queria saber essas 2 questões do vereador Jurandir Matos, né, que é com relação a se ele tem alguma informação, qualquer outro vereador, de 550 vagas, e realmente se a creche do Corpelote vai ser entregue em 90 dias. E aproveitando o gancho, não é tanta cobrança com o líder de governo, porque eu sei que liderar um governo desse é uma tarefa praticamente impossível. Nós, há meses atrás, reunimos aqui com o alto clero da prefeitura, se eu não estou enganado, com o secretário de Negócios Jurídicos, Planejamento, Habitação e o secretário de governo. E eu abordei naquela oportunidade as respostas de alguns requerimentos, e entre eles o que se refere ao índice da folha de pagamento, quanto está sendo gasto com funcionários públicos municipal. Isso já tinha sido feito há mais de 1 ano, retomamos essa conversa. Logicamente que eu não gostaria de ter que entrar na justiça para obter essa informação, porque eu não vejo necessidade, mas queria pedir aqui ao líder do governo que se empenhasse no sentido de que eles mandassem essas informações, até porque a gente ouve tantos comentários. Eu não quero ser injusto com as minhas colocações quando se fala em folha de pagamento, envolve funcionalismos públicos. E também nessas questões de resposta, em uma das sessões, eu pedi ao líder do governo que, na medida do possível, levantasse o processo e quanto a prefeitura pagou na desapropriação daquela área que foi doada para a LSL, em torno de 500 mil metros, que eu praticamente, acho que o vereador Custódio e a Semia votamos contra, para sabermos quanto a prefeitura gastou na sua desapropriação e quanto estava doando, quanto vale aquele imóvel hoje. Então, seria esses questionamentos com relação ao líder de governo. Mas o que nós estamos falando em tanta coisa desagradável e ruim,
Mas um fato que é notório na cidade, nos últimos dias, na última semana, foi que o ex-prefeito de Paulínia, o senhor Edson Moura, teve seus direitos políticos readquiridos, que nunca, na minha opinião, teria que ter perdido. E nós falamos aqui em alguns momentos dessa decisão da juíza local, e que eu mesmo fiz alguns desafios à população, à imprensa, que esse processo ainda está em andamento, que tinha recurso no processo e que essa decisão ela não tinha sustentabilidade jurídica. Não sou advogado, mas entendíamos, e conversando com algumas pessoas, que não tinha, isso era questão de tempo. Logicamente, estrategicamente, o ex-prefeito deixou para recorrer, na opinião dele, eu acredito, no momento certo, e o momento certo era agora, e teve seus direitos políticos reestabelecidos. A única coisa que, às vezes, a gente fica, não digo triste, mas fica imaginando até onde vai a cabeça e o pensamento e o sentimento do ser humano, e nós sabemos que a vida política do Edson é uma vida política polêmica. Por que polêmica? Porque ele é um prefeito que faz, que realiza, que peita situações, que não se omite naquilo do papel de prefeito, coisa que muitos não têm esse perfil, não têm essa coragem. E, logicamente, que isso causa dor de cotovelo, causa problema, causa inveja e, com certeza, o que é pior, um medo político danado. E nós, graças a meu bom Deus, estou falando por mim, que estou junto, estarei junto, se Deus quiser, com ele no próximo ano como prefeito dessa cidade. Então, ficamos felizes com essa decisão da Justiça, em que pese nós acreditávamos lá atrás. Mas já respondi para algumas pessoas, e vou deixar registrado aqui, como eu tinha falado anteriormente, o passo agora reestabelecido os seus direitos políticos, o próximo passo agora nós vamos usar a ficha limpa, ou nós não, aqueles que entendem assim. O ficha limpa, que eu brinco, ficha azul, ficha limpa, ficha marrom, então espera, até final de junho terá sua candidatura homologada ou não. Então, mas a gente pode já prever aqui um ritual. O que eu imagino? Que agora se apegam com o tal do ficha limpa. Aí nós registramos a candidatura. Aí o próximo passo é impugnar o registro da candidatura. Próximo passo. Aí não consegue. Porque na eleição nós sabemos o potencial que o ex-prefeito tem. Então, vai para as urnas e vai ganhar as eleições. Qual é o próximo passo? Não deixar ele ser diplomado. Também não consegue. E aí o próximo passo é não deixar tomar posse. Então esse ritual deve acontecer até dia 1º de janeiro de 2013, porque é o processo eleitoral e depois vem o ano que vem. E isso é uma opinião. 7 de outubro, realmente, o munícipe tem razão, vai ser decidido com certeza o futuro da cidade como um todo. E nós estamos bastante tranquilos com isso. E que bom que já tem alguns munícipes que já tem isso claro, que dia 7 de outubro se decide, realmente a gente está feliz com isso, né? E sabemos que lá vai ser decidido mesmo, e sabemos que o povo vai saber diferenciar quem fez, quem faz e quem pode fazer. E com certeza nós estamos bastante tranquilos com isso. Muito obrigado. Vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, vereadora Cimeia, reunião anterior eu disse que com certeza não iria usar a palavra, mas fui citado pelo vereador Custódio e também pelo vereador Bonavita. Alguns tópicos que foi colocado pelo Custódio e pelo Bonavita, só queria esclarecer alguma coisa quanto ao que foi citado pelo vereador Bonavita a respeito da creche. O conhecimento que eu tenho é a entrega da Leve Forte, que transformou em creche, e também da Cooperlote. Essas duas creches que eu falei na sessão passada, de em torno de 377 e 400 crianças. E também esse contrato que a Prefeitura assinou agora com as creches particulares, de 550 crianças que estariam sendo beneficiadas com essa assinatura desse convênio. Quanto às informações relacionadas aqui pelo vereador Bonavita, a respeito de folha de pagamento, o quanto pagou, o quanto gastou da LSL, isso aqui também eu não tenho agora em mãos, mas eu acredito que no caso da LSL deve estar juntado no processo. Se não tiver juntado no processo quando da votação da casa, eu trarei para Vossa Excelência na próxima sessão.
quanto à visitação das casas populares que foi citada aqui, tanto da Mela Azevedo, né, que é o Residencial Pazete, e também aquelas casas ao lado do ginásio de esporte do João Aranha. Fica aqui o compromisso, junto com o vereador Custódio, de fazer o contato com a pessoa responsável da obra, para que a gente possa estar fazendo visita, nós todos, fazendo visita nos dois locais, não vejo problema nenhum, para ver como anda esse trabalho da empreiteira. Outro assunto que o vereador Custódio começou na fala é referente ao informativo do PSB que saiu pela rua e da minha fala também, mas eu gostaria de deixar aqui, vereador Custódio, eu me recordo sim, fui vice-prefeito da cidade de Paulínia por 8 anos, só que eu respeitava meus limites. Tinha uns limites, é o limite que eu poderia chegar, é o limite que eu não poderia chegar. Respeitei os meus limites, fiquei lá por 8 anos. Quanto à hora que eu digo aqui, quanto à oposição, eu jamais referi a oposição da Câmara Municipal, mas sim daquelas pessoas que fazem barulho aí fora e ficam fazendo barulho na imprensa também, porque desde quando eu fui vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito, eu sempre respeitei a posição de cada vereador dessa casa. Então, nessa fala minha aqui, que foi bem citado pelo Bonavita, jamais quis acusar algum vereador dessa casa, e sim a oposição que fica lá fora, bagunçando e, às vezes, atormentando nós. Porque o senhor sabe muito bem que papel aceita tudo. Para aceitar até isso, então papel aceita tudo. Entendeu? Papel aceita tudo, e é lamentável a gente pegar um manifesto desse e dizer aqui que a pessoa entregou a casa. Na realidade, não foi a pessoa que entregou a casa, quem entregou foi os comerciantes do município de Paulínia. Então, isso também não condiz a verdade, porque através da arrecadação dos comerciantes da cidade de Paulínia que foi entregue a casa, e foi lembrado só agora, é lamentável, foi em 2008 e foi lembrado agora, 2012, entendeu? Então, infelizmente, o papel aceita tudo. Os comerciantes entregaram a casa para a pessoa associada, infelizmente a pessoa aproveitou e sabe que o papel aceita tudo e colocou essas coisas aqui, e no final colocou, que eu citei na tribuna na sessão passada. Então, a minha fala foi com respeito, sim, aos vereadores dessa casa, mas foi a respeito da oposição lá fora. Vereador Custódio Campos. Obrigado. Gostaria de falar, nós apresentamos aqui uma sugestão para que pudéssemos conhecer o andamento das obras lá do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, financiado pela Caixa Econômica Federal, construindo 593 casas aqui, e é lógico que o governo municipal tem também sua responsabilidade e atuação nesse projeto, tanto o governo estadual, da mesma forma. E foi feito muito estardalhaço que essa obra, que as casas, não a obra, mas as casas seriam entregues antes das eleições. Então, nós achamos quanto antes entregar melhor, então que seja antes das eleições ou a qualquer momento. Mas há uma preocupação, líder de governo, senhor líder de governo, que essa obra não, pelo andar da carruagem, pelo andar das obras ali, talvez não seja possível concluir. Então foi nesse sentido que fizemos a sugestão aqui, pedi ao meu assessor, o Xavier, que estivesse lá na obra. Ele pegou o contato do engenheiro responsável, engenheiro Fuad, que ficou de consultar a sua chefia para que pudesse nos receber. Já liguei algumas vezes para ele, na segunda-feira liguei, ele ficou, estou aguardando a minha chefia aqui, superior, para agendar essa visita. Se o senhor pudesse também ajudar nesse aspecto, porque estou achando que eles estão assim, dificultando ou estão com alguma dificuldade em nos receber lá. Então, seria interessante que outros vereadores também pudessem fazer esse contato. Lá na obra, no canteiro de obra, é o engenheiro Fuad. Tem os telefones, tudo, mas também pode ser acessado por lá. E tomara que seja entregue
mas não é essa a avaliação que a gente tem. Gostaria de falar aqui também, o vereador Bonavita falou da creche em 90 dias, foi o que eu entendi e foi reafirmado aqui, vereador Bonavita, que a obra, as duas creches serão entregues em 90 dias, né? Então a gente está trabalhando aí. A última sessão foi dia 17 de abril, né? Então dia 17 de julho aproximadamente, né, teremos aí completos 90 dias e teremos aí uma boa notícia aí para dar para a população com a ampliação do número de vagas nas creches. Gostaria também de tratar de um outro aspecto aqui, que é da propaganda do governo equivocada e às vezes até maldosa que tem sido feita. Quero, né, até solidarizar com o que o líder de governo fez uso da tribuna, falando do uso maledicente da imprensa contra o governo, mas não tive esta solidariedade quando propus aqui uma moção de repúdio ao governo que tem financiado a propaganda da baixaria contra os vereadores da oposição e contra a oposição como um todo. Tem alguns jornais aqui que viraram panfletos e têm atacado sem dó a oposição, inclusive os vereadores dessa casa. É o caso de alguns jornais e portais que usaram maldosamente a votação daqui na Câmara contra a doação na área da Unimed, dizendo assim, os vereadores votaram contra o povo. É uma mentira, isso é uma bobagem. Bobagem. Deu votar contra o povo. Nós votamos em defesa do povo. Nós votamos pelos interesses da população, porque não identificamos na hora, no caso da doação da Unimed, interesse público ali. Ali existe interesses particulares e de gente dentro do governo que também possa estar levando tirando alguma vantagem disso. Então, essa preocupação, não houve critérios técnicos, não houve critério de viabilidade técnica na aprovação lá pela comissão para doar a área para a Unimed, como de outras áreas, como essa da LSL. E até da LG, diria, que teve meu voto favorável. Depois descobri que não dá para levar a sério essa comissão que analisa os pedidos de doação diária. Então, votamos contra a Unimed em defesa dos interesses da população e vários jornais, vários panfletos, né, na verdade, estão cumprindo o papel de panfleto, porque estão sendo panfletários, fazendo ataque à oposição, ao nosso trabalho aqui enquanto vereadores, em defesa da administração, como se fosse um jornal de chapa branca. Então, essa bobagem toda que a gente vê escrita em alguns jornais aqui de Paulínia, falando que os vereadores votaram contra a oposição. O prefeito foi eleito com 44% dos votos, né, que não é pouca coisa, a gente respeita, mas 56% da população não votou nesse prefeito. E hoje ele, pelas pesquisas que a gente tem, ele não tem os 44% de apoio popular que teve na eleição de 2008. Então, esse prefeito que faz não representa necessariamente, não representa necessariamente o interesse da nossa população. Então, os vereadores aqui, eu acho que existe uma orientação dentro do gabinete do prefeito para que esses órgãos de imprensa aí, alguns portais, escrevam essas bobagens aí que acaba criando incentivo para alguns outros jornais começarem a atacar a própria administração, como temos visto. Então, o governo poderia dar o exemplo, melhorando o nível dos jornais que ele financia. Muito obrigado. Vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, eu queria primeiro cumprimentar o vereador Custódio pelas suas colocações com relação a essa questão da mídia local, mas a bem da verdade, nós sabemos que o prefeito municipal
contratou uma empresa dizendo para cuidar do marketing do prefeito, da administração, e nós sabemos que essa empresa foi contratada para ajudar o prefeito a mentir. Isso eles têm feito muito bem. E o cara é pago para isso. Ele tem que tirar leite em pedra, ele tem que mostrar algo para o povo, mesmo que não seja verdadeiro. Ele está na dele, tirando os proveitos dele. Essa é a minha visão muito clara nisso. E está até de parabéns porque tem mentido bem. Tem colocado no papel coisas que logo daqui a pouco, quanto a fatos não há argumentos, e vamos comprovar mais uma vez o quanto tem mentido profissionalmente junto com o atual prefeito. Então, para mim não é novidade. Isso que é publicado nos jornais, pago pela administração, nada mais é de que a orientação da empresa que foi contratada para ajudar a enganar o povo e tentar melhorar o índice de aprovação do prefeito, se é que podemos falar em aprovação, porque nós sabemos quem acompanha números, quem faz pesquisa, quem acompanha sabe como é que está a aprovação dele. Então não precisa, a gente sabe direitinho como que está. Mas não se assuste, não se preocupe, vereador Custódio, que o cara foi contratado para isso, e dentro desse papel ele tem feito muito bem. Com relação à questão da Unimed, que o senhor sabiamente falou, realmente é lamentável, até fazia tempo que eu não aparecia tão bem assim nas fotos dos jornais, tal, 4 vereadores votaram contra, mas tudo isso tem a ver com o histórico da administração com relação às doações. Nós já doamos aqui sem medo de errar e teve apoio de toda esta casa, no mínimo áreas para 10 empresas. E eu gostaria de saber se algumas delas foi colocado pelo menos um tijolo em algum lugar, se foi feita terraplanagem, se foi carpido o mato que foi dessas empresas. Pelo menos o mato está sendo carpido no tal lugar. Então chega um momento, por mais boa vontade que a gente tenha, não tem como concordar. Eu fico me perguntando, eu não sei quanto mede a área que está instalado o centro médico em Barão Geraldo. Será que é 20 mil metros de terra, 15 mil? Não sei. Sei que é um tamanho considerável. E o que, só para o vereador Custódio, você ter ideia como a maldade é grande, que após a rejeição do projeto, não era mais um hospital, era um pronto-socorro. Veja onde vai a capacidade de querer enganar o povo. Vereadores foram contra a doação para a Unimed para a construção de um novo pronto-socorro. Antes era um hospital, aí depois é um pronto-socorro. 23 mil metros de terra, numa área nobre, e nós sabemos muito bem que a Unimed não precisa de doação de área. Quer se instalar, compra na área do município e se instala. Então, veja onde vai a maldade, que não era mais hospital, agora é um pronto-socorro. E para um pronto-socorro não precisa de tudo aquela área. Obrigado. Vereador Gustavo Atecola. Permissão para usar a tribuna? Concedida, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população presente. Só para, como eu tive o secretário de Habitação me passou esse posicionamento, eu vou responder algumas colocações aí do Bonavita e do Custódio. Há 15 dias atrás, ele me passou a informação com questão aquelas casas que estão sendo construídas lá no João Aranha. Já existe 2 casas que estão no telhado, 100 casas que estão respaldadas com energia elétrica e tubulação, 45 casas na laje. A infraestrutura da área, que é a limpeza da área, já foi feita 100%. A rede de esgoto foi feita 30%. A rede de águas pluviais, 30%. A drenagem das águas pluviais já foi completada 100%. O nivelamento dos lotes, 80%. E a abertura de ruas, 80%. Ele diz também que com as chuvas do início do ano, em janeiro, provavelmente pode haver um atraso. A previsão era outubro, a empresa tem até outubro para entregar, mas eu acredito que provavelmente até o final do ano as casas estejam prontas. Essa é a informação que eu tinha que passar para vocês quanto às casas que foi me dado. Quanto a Bonavita falou das empresas que estão aí, a Broswell já fez sua terraplanagem, tá, Bonavita? Se você quiser visitar, a terraplanagem já está perfeita, pronta. A LSL, para minha surpresa, acabei de receber aqui, estava na minha mesa, dia 15, convite para o dia 15/5, para lançamento da pedra fundamental. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a questão
que eu fiquei realmente triste quando essa casa reprovou a questão da doação de área para a Unimed, que eu tinha certeza que esse projeto seria aprovado. A Unimed ia ficar com uma área de 23 mil metros, com uma construção de 10 até 12 mil metros de construção. O que o Bonavita disse realmente é verdade, não é um hospital que ia ser construído. O projeto é bem claro, vou ler aqui para vocês. Só um minutinho. Seria construído um pronto atendimento, um centro de estudos, e um centro diagnóstico e um ambulatório. Isso seria a construção. Pronto atendimento é como fosse, na verdade, um pronto-socorro da Unimed em Paulínia. Um pronto-socorro com área ambulatorial, com centro de diagnose e um centro de estudos. Criaria 100 postos de trabalho e, no mínimo, 30% desses trabalhos seriam para moradores de Paulínia. Iria haver vagas para estágio. Os moradores de Paulínia que fazem principalmente curso de técnico de enfermagem têm dificuldade para conseguir estágio. Eles iriam dar estágio no município. Iam patrocinar projetos desportivos e paradesportivos no município de Paulínia. Iria ter vagas para os jovens aprendizes. Iam ofertar o programa Saúde Toda a Vida para as pessoas com mais de 50 anos, tanto para os cooperados quanto para os não cooperados. E o oferecimento à população de Paulínia plano de saúde, denominado em cota, vinculado ao preço para a utilização da rede, local em Paulínia, com desconto de 20% até 30%. Então, a população de Paulínia poderia ter desconto de 20% até 30% na aquisição do plano da Unimed. Então, isso me deixa bastante triste. Nós sabemos que saúde pública é um problema nacional, não é um problema só de Paulínia, é um problema de todo o país. E esse pronto atendimento, se a gente fizer o levantamento, muitos disseram, só vai contemplar algumas classes. Não, contemplaria todas as classes. Nós temos empresas em Paulínia que dão o plano de saúde para os seus funcionários. Então, tem pessoas hoje em Paulínia que têm o plano de saúde Unimed gratuito. Se a gente fizer um levantamento pelos estudos, em torno de 20% a 25% da população tem Unimed. Isso daria um total de 18, às vezes até 20 mil habitantes em Paulínia teria esse benefício. Seria um benefício importante que ajudaria na demanda no municipal. Eu que sou médico e está lá no municipal, a gente sabe que às vezes as pessoas que têm Unimed, dependendo da emergência, não têm condições de ir até Campinas buscar socorro, acaba procurando o hospital municipal. E muitas vezes, a gente fica até 1 hora no telefone depois que dá o atendimento a essa pessoa, para fazer a transferência para um hospital que atenda a Unimed, e algumas vezes nem vaga a gente consegue fora do hospital de Paulínia. Quando se trata de casos que a pessoa necessita de uma UTI, às vezes a gente liga no centro médico, não tem vaga, nega a vaga para a gente, liga no Mário Teodora nega a vaga, liga na Casa de Saúde nega a vaga, eles que não tem vaga. E a pessoa acaba ficando no hospital municipal. Se ele fosse atendido no pronto-socorro da Unimed, a Unimed teria a obrigação de localizar uma vaga e de colocar essa pessoa numa UTI. Fora isso, a gente tem também as mães, que às vezes têm medo de madrugada procurar o centro médico de Campinas, com medo de assalto, medo de roubo, acaba procurando o hospital municipal. E outras até por dificuldade de deslocamento, às vezes o marido trabalhando, acaba procurando o hospital municipal. Então, a gente teria uma melhora na demanda do hospital municipal, colocando o hospital da Unimed, que a gente chama de uma saúde complementar. O vereador Custódio muito me entristece, porque já não é a primeira vez, ele fala de ética dos colegas Jurandir, do colega Marquinho, mas quando ele não tem justificativa para votar um projeto, ele fala de projetos anteriores. Porque na sessão passada, para justificar a não votação da Unimed, simplesmente ele usou o projeto da LSL. Quando você vai contra um projeto, você tem que criticar o projeto e não em cima de outros projetos. O Bonavita
também, que tanto fala que a saúde de Paulínia está na UTI, né? E quando vem uma Unimed, quando vem um serviço complementar para ajudar na saúde, para ajudar os munícipes do município, inclusive, a primeira vez que eu vejo um vereador colocar uma emenda e votar contra o projeto. Como é que ele vai aprovar a emenda se ele não aprovou nem o projeto, né? Inclusive, está de parabéns, é uma emenda excelente, onde quem fosse do PAS teria direito a 2 consultas no pronto atendimento da Unimed. E eu até ia votar a favor da sua emenda, mas infelizmente é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Quem fala que a saúde está na UTI não ajuda a melhorar a saúde da nossa cidade, né? Inclusive, espero que vocês, a questão do palito da CIMER, realmente eu não sei o motivo porque votaram contra, mas eu espero que vocês não tenham parentes que têm Unimed, eu tenho certeza que eles mesmos criticaram vocês pela atitude que vocês tomaram, né? E quando se fala num jornal do nosso município, né, que nem vocês falaram, que a oposição falou de vocês, né, mas quando teve o processo da cassação do prefeito, ficou estampado nos jornais, eles votaram contra o povo, mas tanto a juíza de Paulínia quanto depois em São Paulo, o prefeito foi absolvido. E não era essa casa que ia votar contra a continuidade do prefeito. Agora, quando votaram contra a Unimed, nem citou. Esse jornal não fez questão nem de citar. Não sei se estava defendendo o pessoal que os apoia ou se foi vergonha de colocar isso na capa do seu jornal. E para mim, apesar do comentário de vocês, é uma pena que esse projeto tenha sido rejeitado. E vocês que votaram contra o prefeito, não. Vocês votaram contra o povo e votaram contra o povo. É isso que eu tenho a passar com vocês. Contra o povo e contra o progresso e contra a saúde de Paulínia. Um abraço a todos. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora, rapidamente o seguinte, eu não ia nem tocar nesse assunto, mas o nobre médico vereador me deu um gancho que eu não poderia deixar de comentar. Eu gostaria de saber do vereador se o mesmo participou da reunião antes da votação do projeto que envolvia a Unimed, e que nessa reunião foi decidido, caso o projeto fosse votado, a emenda que eu tinha apresentado ia ser rejeitada. O senhor participou dessa reunião e também foi sua posição no plenário quando se reuniram antes do projeto? Essa é a primeira pergunta. Isso é a primeira pergunta, se o senhor participou dessa questão de... E por que eu fiz a emenda? Porque eu tinha convicção que o governo aprovaria, como vinha sendo uma tônica, as últimas votações, 7 favoráveis, 3 contrários. E eu apresentei a emenda sabendo que o projeto, com a sabedoria que o projeto ia ser aprovado. Agora, a minha grande pergunta é o seguinte, o senhor participou desta reunião, o senhor tem conhecimento que dentro do grupo do governo, que eu apresentei uma emenda para cada munícipe que está cadastrado no PAS, que salva toda a cidade, ia ser rejeitado. O senhor tem conhecimento ou o senhor não participou da reunião? Eu participei da reunião e eu fui bem claro. A minha posição foi que eu votaria a favor da sua emenda. Está esgotado, vereador. Está esgotado. Vereadora Cimeia, com a palavra. Presidente, a autorização para usar a tribuna? Concedida, vereadora. Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores. Eu gostaria de fazer um convite a todos. É sabido que o PSDC local, o PSDC estadual, está arrecadando assinaturas para a criação do Ministério da Família. E amanhã nós vamos ter um evento na Câmara, às 19h30, eu gostaria de convidar todos presentes que tragam suas famílias, porque foi recorde de assinatura no nosso município, passando de mais de 5.000
assinaturas, acredito que muito mais que isso, porque não fizemos contagem ainda. E amanhã, o presidente nacional do nosso partido, José Maria Imael, estará aqui, juntamente com a vereadora Sandra Gomes, do Espírito Santo, presidente nacional do PSDC Mulher, e o ex-prefeito Edson Moura, em breve prefeito novamente. Gostaria de fazer esse convite a todos, para que todos estejam aqui, porque vai ser uma alegria a todos nós. Gostaria também de fazer menção ao nome do presidente local, Laércio Jean Paoli, a qual, na verdade, é uma pessoa muito íntegra, que tem feito um grande trabalho em Paulínia em prol do PSDC. Porque agora eu falo isso, porque agora toma partido, deixa partido, e graças a Deus o meu partido é um partido muito sério e que veio, na verdade, não só mostrar sua força, não, mas para trabalhar, legislar com muita propriedade no nosso município. Não que os outros não sejam, mas veio com muita seriedade. Uma delas é a criação do Ministério da Família. Gostaria também, aqui, até por ter sido citada, que o vereador Gustavo Atecolo me citou que não sabia, né, nem da minha votação e nem da votação do vereador Palito. Bom, quanto eu votei, porque essa coisa, oposição, não oposição, não sou oposição, trabalho muito tranquilo aqui dentro da Câmara, desde faz 3 anos, na verdade, que procurei trabalhar independente de política aqui dentro. Isso todos que me acompanham na Câmara, todos meus amigos, né, as pessoas colaboradores de campanha, sabe que eu não tenho nem a questão do governo e nem contra. Até porque eu votei na maioria dos projetos, né, só aqueles que eu via que realmente não dava, né, que votaria contra a população, eu realmente não aprovei. Mas, nos demais, eu realmente votei, sei o porquê das votações e sei também aqueles que eu não votei. Infelizmente, eu vejo assim eu vejo triste também, né, vereador Gustavo, vê muito triste isso. Não é só tristeza, é decepção. É decepção de ver, infelizmente, como hoje está o nosso legislativo. Porque lá fora, se o prefeito está com a porcentagem que ele está na rua, a Câmara não está. Pior não, ela está igual, infelizmente. Infelizmente, aqui todos nós trabalhamos, e muito. Muito. Eu acho que sem exceção de nenhum vereador aqui. Então, eu fico triste e decepcionada por levar junto essa herança, né, de um executivo ruim, de um executivo mal governado, de um executivo de mentiras, que isso eu falei no 2º ano que eu estava aqui. Não acreditava nesse governo, não ia ficar com o governo dessa forma, e isso eu falei para o próprio prefeito. Eu não falei para ninguém, não falei para nenhum vereador aqui, eu mesmo falei para o próprio prefeito, que eu não acreditava. E por isso que eu iria tomar o caminho que eu tomei, independente. E tenho feito isso sempre. Agora, o que eu não posso deixar, até mesmo não via usar a tribuna, mas tem coisa que toca a gente profundamente. Eu acho que até mesmo por conta de ser mulher, né? Existe aquela frase que se você se sente indignado, então somos companheiros, né? Então, quero Che Guevara. Então, quando a gente se sente incomodado, que aquilo fere com a gente, eu acho que a gente tem que falar. Mas hoje não seria o dia que eu estaria nessa tribuna. Quando o vereador cita, né, a questão
oposição, que do hospital, isso é mentira. É mentira. Mentira no sentido de todas as colocações que o vereador falou aqui, muitas delas não são verdadeiras. Ninguém, na verdade, por exemplo, a situação é o vereador Palito. O porquê ele não votou, não sei. O vereador Gustavo, que é muito amigo dele, deveria saber. Eu não sei. Agora, falar que ia ser o hospital, pronto-socorro, aí é um absurdo. Sabe por quê? Porque todos sabiam aqui, até o líder de governo. Ele sabia da votação minha, do vereador Bonavita e do vereador Custódio. Certo, vereador líder de governo? Por quê? Por que não daria para aceitar a votação? Eu não iria aprovar, e nem os outros, porque faziam parte da comissão, e isso já estava mais do que falado. De todas as doações diárias, nunca, vou repetir a mesma coisa que o vereador Bonavita falou, nunca foi colocado um tijolo. Se está fazendo terraplanagem, não me interessa se está fazendo terraplanagem. Eu quero ver. O ano passado que foi aprovado as terras, era para um ano já ter aqui nessa Câmara o relatório de tudo que estava acontecendo na empresa. Nem isso tem. A LSL, uma empresa de 500 mil metros, né, que hoje recebemos o convite, não tem nada. Agora, eu pergunto a todos os vereadores, eu aprovei mais ou menos umas 10 doação, um crédito. Na verdade, eu acho que até para o próprio executivo, de falar assim, olha, eu aprovei, não foi por causa de mim, não foi por causa de ninguém, está aprovado. E nada se tem, casa não se tem, creche não se tem, nada. Novos caminhos do quê? Não existe novos caminhos. Novos caminhos seria lá atrás. Novos caminhos de creche, novos caminhos da educação, novos caminhos da habitação. Agora, véspera de campanha, tudo pronto, e as mães que sofreram lá atrás? Então, eu não vejo novos caminhos e tenho falado aqui sempre. Agora, falar do hospital, falar da Unimed, muito me estranha, vereador, porque você é médico há muito tempo, você trabalha no hospital. Na greve toda, você trabalhou no hospital, você sabe a situação do hospital. Quando o vereador Bonavita fala, é na UTI, está morrendo gente no hospital. Então, vereador, eu acho que você teria que estar muito mais preocupado no hospital, que você é médico, que você vai lá todos os dias e vê a situação, o que acontece hoje no nosso hospital. Isso não é que me entristece, me decepciona a pessoa vir aqui, nessa tribuna, sabe, e falar coisas que não são verdades. Agora, a pessoa da Unimed vai pagar, quantos cidadão aqui em Paulínia que vai pagar 1.500 de Unimed? Quantos? Eu queria a conta, sabe, para mostrar para a população a verdade de quanto seria. Agora, eu não posso, gente, deixar de aceitar pessoa vir aqui, um vereador vir aqui e falar que é culpa do legislativo que não aprovou. Ué, se tem a situação e tem oposição, então quer dizer, o governo então está em contramão da situação, né? Então, e quando fala, ó, SADTEC, todas que nós aprovamos, todas as áreas que nós aprovamos, não tem nada, nada. Agora eu pergunto, vereadores, de todas essas áreas que nós aprovamos, todas essas áreas que estavam na nossa mão, nós somos, na verdade, os procuradores do nosso povo. Nós fizemos o certo? Quantas mil áreas que foram destinadas, que nós aprovamos, nós fizemos o certo? Agora, a Unimed, dá para comprar terreno, sim. Primeiro, vamos cuidar da nossa saúde aqui, porque a nossa saúde, na verdade, nós não cuidamos. Nós não cuidamos nem como vereadores da nossa saúde. Então, como vamos ter mais um hospital? Nada contra, muito pelo contrário. Eu decidi
decidi eu não votar em doações. Eu não iria votar mais em doações, seja ela para quem fosse. Agora, a Unimed não poder comprar, fazendo toda agora a situação, o executivo fazendo todas essas indagações, sabe, colocando nós, na verdade, oposições que não aprovam o hospital, isso é um absurdo, até porque as máscaras vão cair. E nós vamos ver os votos lá fora, que as máscaras vão cair. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, não adianta a gente chegar aqui, falar tudo muito bonitinho, ficar no bibibi, bababá, e não se resolver nada. Eu não vejo que isso é nosso papel aqui de vereança. Eu não vejo isso. Eu vejo que a gente está aqui para cobrar do prefeito. Agora, eu escutei o vice que já foi, o líder de governo e o vereador Gustavo. Eu não sei se você é o vice, eu não sei se é o líder ou se é o Gustavo, ou se ele é secretário seu, porque nós, oposição, não conseguimos falar com o prefeito, porque ele não atende nós, certo? Mesmo que atendesse, também não quero, porque ele está de porcentagem, viu? A porcentagem que ele quer também não faço questão nenhuma, que é muito baixa, não faço questão. Agora, porque eu já estou ajudando o próximo prefeito. Agora, não posso falar aqui o nome do meu candidato, senão vai me dar, né, novamente propaganda. Então, eu não vejo, então, se ele é seu secretário, vice, ou líder, ou se ele tem para poder vir aqui falar para o vereador Bonavito, falar para mim, falar para o vereador, nada contra, vereador, é que você sabe muito, eu nada contra mesmo, mas casa, não sei, então fala, né, que no jornal, vai ter, até hoje, eu estou aqui faz 4 anos, vai fazer 4 anos, novos caminhos, mas eu não vejo nada, por isso que é um governo de mentira, e quando fica atacando a oposição, podem atacar, na minha pessoa pode atacar. Sabe por quê? Primeiro que eu não devo nada para ninguém. Uma coisa. Primeiro que eu venho de cara limpa aqui nessa tribuna e posso falar o que eu, na verdade, não só que eu desejar, mas quando for atacada. Agora, falar que a oposição não quis trazer o hospital, isso é absurdo. É absurdo, mas continuo na minha linha, continuo com as minhas coisas, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui, vereador, e vamos passar disso daqui. Nós vamos passar pela vida, nós não vamos mais estar atrás dessas cadeiras. Felizmente, senão a gente não ia aguentar tanto tempo nessa missão que nós temos com a vida. Não é missão que nós temos só com nós, pessoa, é missão pela vida. Nós temos essa missão e temos que cumprir da maior maneira possível. Eu vou cumprir a minha. Se Deus quiser, não é à toa que eu estou aqui. Então, eu vou cumprir a minha. Mas vamos ter cuidado nas palavras, vamos ter cuidado nos ataques, porque nós vamos passar disso. E vai ser outras pessoas, outros, vamos se dizer assim, né? Quem vai compor o quebra-cabeça não vamos ser nós. Né? Até porque nós carregamos o piano. Né? Obrigada a todos, boa noite, e que a gente caminha com mais paz, com mais, né, prosperar, mas em outro sentido. Obrigada a todos. Vereador Gustavo, com a palavra. Vereadora Simeone, a única coisa que eu tenho para colocar para você, eu gostaria apenas de um pouco mais de respeito, que eu não sou o secretário de ninguém. Eu tenho a minha opinião própria, a única coisa que eu sou o primeiro secretário aqui, mas não sou secretário de ninguém. E as palavras que eu disse a respeito da Unimed, não retiro nenhuma delas, e é isso que eu tenho a dizer. Com a palavra, a vereadora Cimeia. Vereador, não estou falando que você é, na verdade, secretário de ninguém. Até por... Vocês podem esperar um minutinho que eu vou terminar a minha fala? Ou não? Espera só um minutinho, gente. Deixa eu terminar minha fala. Calma.
Vereador, quando eu falei em secretário, eu não citei você secretário daí, não secretário aí. Eu citei secretário com as minhas palavras do vereador Jurandir. Isso é fala minha. Não estou falando que você é. Eu estou falando que é fala minha, pela sua atitude, de sempre. Não estou falando que você é secretário, primeiro secretário. Eu estou falando secretário do Jurandir. Porque você, vereador, sempre responde as coisas até do líder de governo. É só isso. Não estou falando nada. Agora, a sua opinião quanto à Unimed é uma. A minha opinião... Por favor, A vereadora, minha- concluir. A minha opinião é que não dá, né, vereador, o presidente, para poder concluir. A minha Só pra opinião concluir, que o quanto tempo à já foi. Unimed, a minha opinião quanto à Unimed, você pode não retirar. Eu também não tem problema você retirar ou não. Você não vai retirar, você falou, certo? Agora, e a minha opinião quanto ao respeito de você ser médico e não cumprir com o que você também é médico lá dentro, o que você faz como vereador, também não retiro. Que é, para um bom entendedor, eu acho que você entendeu. Obrigada. Senhor Com a presidente, palavra, o vereador Gustavo. deixa eu só, quando Vereador Jurandir. cita meu nome, líder de governo, o Jurandir, acaba gerando uma polêmica, né, Cimeia? Né? E gostaria, Cimeia, pelo jeito, está querendo que eu seja vice, né, Cimeia? Citou várias vezes na tribuna, então foi citado aí meu nome como vice na tribuna, mas tudo bem. Tá, o que a Cimeia falou, não vou aumentar os méritos dos projetos Unimed, quando veio o projeto aqui do prefeito para a Câmara. Quanto foi citado o vereador Gustavo, eu tenho certeza que não é pelo fato de eu ser líder que tenho toda hora eu trazer informações para essa casa. Com certeza o vereador Gustavo sentiu no direito de ir lá conversar com o secretário e veio trazer alguma informação aqui para essa casa. Tenho certeza que foi isso que aconteceu. Eu acho que houve essa confusão de secretário, mas o que foi colocado não é meu secretário, não. Quando realmente eu preciso de alguma informação do governo, do executivo, venho aqui e coloco para vocês a minha opinião, mas eu acho que houve um mal-entendido que o Gustavo não é meu secretário, não. Tá ok? Gostaria de fazer um breve comentário daqui mesmo. Fui citado, né, pelo vereador Custódio, da entrevista feita ao boletim informativo do PSB. O vereador Bonavida também se pronunciou achando que, na verdade, não seriam minhas essas palavras, né? Quando eu cito aí que a oposição tenta minar a situação, a administração, isso é uma coisa notória, isso aí é uma coisa real e existe em qualquer lugar, é uma coisa faz parte da política. A oposição minar uma administração, e claro, evidente que se há uma oposição, nós estamos chegando próximo a um pleito, e essa oposição quer ganhar a eleição, quer governar a cidade. Então, é uma coisa normal. Uma oposição, não importa se é A, B ou C, querer minar a atual administração para que faça entender ao povo da cidade que é o verdadeiro instrumento legal que vai, nas próximas eleições, decidir o futuro político da nossa cidade. Isso aí é normal em qualquer lugar. Os governos do PT, eu tenho certeza também que sofrem oposições. Os governos que estão sendo governados, as prefeituras, os estados, e até a própria nação que está sendo governada pelo PT, sofre oposição. Essa oposição ela tenta minar o trabalho da situação para um dia tentar governar e colocar em prática o seu plano de trabalho. Isso aí é uma coisa normal. Algumas declarações aí é que eu não tive eu não vi, eu dei entrevista
mas aí eu não vi como que seria feita, como que seria colocado, né? Porque às vezes algumas palavras que a gente coloca aí, que às vezes acaba sendo distorcida. Mas enfim, mas é um trabalho da oposição querer minar a administração, não só aqui em Paulínia, como em qualquer lugar. E aqui na Câmara Municipal, eu sempre respeitei o trabalho de cada vereador aqui, independente de situação ou oposição, né? Acho que cada um tem o direito de se manifestar. Aqui o legislativo é assim mesmo. E às vezes, vereador, como o senhor citou, as mídias, né, que seja ela mídia de oposição, mídia de situação, acaba colocando nós vereadores na roda. A verdade é essa. Então nós somos atacados. Quem é situação é atacado pela oposição e quem é oposição é atacado pela situação. Infelizmente, eu já citei outras vezes, já aconteceu isso, está acontecendo e vai continuar acontecendo, infelizmente. E é claro que nós não concordamos, né? Muitos dos ataques feitos contra nós. Mas isso, infelizmente, é isso que acontece. Então já vai um recado para os futuros vereadores, nós que quem vai para a reeleição para vereador e se for reeleito, já sabemos como funciona, e os futuros vereadores que serão eleitos pela primeira vez também já começa a ter uma noção de como que é. Às vezes a pessoa que está dando tapinha nas suas costas hoje é a mesma que vai te colocar na parede depois. Infelizmente é assim. Em nenhum momento eu quis denigrir a imagem de cada vereador aqui, uma que, igual o vereador Bonavita falou, nunca foi, né, o meu estilo, e não vai ser agora que eu vou mudar. Como eu falei, já estou no 3º mandato, preciso melhorar muito, cada vez mais, e vou para outra eleição, tentar a reeleição para vereador, e continuar do mesmo jeito. Eu tenho que melhorar, mas não mudar o jeito de atuar, até porque não sou melhor que ninguém, mas cada mandato nós aprendemos um pouco mais. Não só um pouco, muito mais. Cada dia que passa nós aprendemos muito mais na vida e naquilo que a gente faz. E a vereadora Cimeia também citou, eu gostei quando ela disse que nós vamos passar por aqui e nós estamos passando, um dia não estaremos mais. E muitas coisas, vereadora e senhores vereadores, eu falo isso a todos, nós vamos ver acontecer na nossa cidade, mas nós não vamos mais estar aqui. Com muitas coisas aconteceram na nossa cidade, o progresso que a nossa cidade teve, de outros prefeitos, né, dos antigos prefeitos, dos antigos vereadores, e nós não vamos ver um pedido nosso aqui, de repente, nesse mandato, quando nós estivermos aqui, até quando nós estivermos aqui. Mas vamos ver acontecer quando nós não estaremos mais. E a vida vai seguir, os futuros administradores virão, sempre com o intuito de fazer o melhor para a cidade. Só que sempre vai existir uma oposição, isso aí não tem como nós fugirmos disso. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB local, o senhor Luiz Laudo Queiroz, presidente do PT do B, o senhor José Bezerra, presidente do PT, bem como a todos os presentes, a imprensa presente sempre prestigiando os nossos trabalhos, todo o público, os presidentes de associações de amigos de bairro, presidentes de entidades. Também sempre agradecer a presença da nossa Guarda Municipal, não só prestigiando os trabalhos, mas também dando segurança a todos nós aqui. Segunda parte, em ordem do dia. Discussão única e votação do veto parcial aposto pelo prefeito municipal à linha B do inciso 1º do artigo 5º da Lei nº 3.272, de 3 de abril de 2012, que dispõe sobre a reorganização, alteração, complementação e atualização dos dispositivos legais referente ao Conselho Municipal de Educação de Paulínia e da outras providências. Está em discussão o veto parcial proposto pelo prefeito municipal
Com a palavra, o vereador Custódio Campos. Obrigado, senhor presidente. Este veto, gostaria que contar aí com a maioria dos colegas vereadores para que pudéssemos derrubar esse veto do prefeito, uma vez que, primeiro, nós demos, a nosso ver, uma contribuição ao texto da lei quando veio para cá. O corpo jurídico da prefeitura, que são pessoas notáveis, no entanto, nos propôs que aprovássemos um texto de lei constituindo um Conselho Municipal da Educação, onde fazia parte, ou deveria fazer parte, representante do Legislativo. E há pareceres em abundância pelo Brasil, dizendo que o papel do Legislativo é de fiscalizar o Executivo e, portanto, não deveria fazer parte de conselhos municipais. Alteramos essa linha e a Câmara de Vereadores, naquele momento, nos apoiou. O outro componente, entre vários outros, é que houvesse a presença no Conselho Municipal de Educação de um representante do Judiciário. E nós entendemos também que não cabe à lei municipal, a autoridades municipais, determinar que o Judiciário coloque representantes seus em conselhos municipais. São esferas de governos diferenciadas. Então, não é a lei municipal. Isso poderia se dar em algum aspecto, em alguma outra atividade, através de convênios, não através de leis. Então, entendemos que haveria ali, caso a Câmara aprovasse o texto do jeito que veio para cá, inconstitucionalidade. Aí substituímos representante do Legislativo, sugerimos, e foi acatada por essa casa, que fosse substituído por um representante das entidades sindicais. E no caso do Judiciário, o representante do Judiciário, que fosse substituído por um representante das associações de moradores constituídas aqui em nosso município. Então, a Câmara aprovou, eu acho que estava correto naquele momento, e tenho essa certeza. E o prefeito nos apresenta um veto aqui quanto à presença do representante da entidade sindical, na linha B. Voltando ao texto original, que eu também tenho dúvidas, porque a Câmara aprovou a emenda e a lei já foi aprovada e votada, sancionada com o veto. Então, eu nem sei se esse é o caminho a ser adotado, porque ele fala aqui ao final, aqui na sua justificativa, que volta ao texto original. Nem voltaria ao texto original, porque a lei foi sancionada com o veto, publicada, a linha B, com a presença da entidade sindical, a lei já foi sancionada, então ela já tem força, porque ela foi sancionada pelo senhor prefeito, está lá na linha B, vetado. Então, não vai representante das entidades sindicais e também acho que não deveria ir representante desta casa, porque não é papel, a meu ver, dos vereadores indicar ou algum vereador compor comissão municipal, o Conselho Municipal da Educação. O trabalho do vereador é outro. Então, não tenho concordância com isso. E a lei já foi vetada, né, o projeto já foi, o prefeito já vetou, já divulgou, já sancionou a lei. A contribuição que a Câmara poderá dar ao prefeito é derrubando esse veto, votando não ao veto,
prevalecendo o texto que votamos aqui, a emenda, onde participa o representante do sindicato e que participa também a Associação de Moradores. Na justificativa, ele fala em democracia, e, no entanto, impede a presença das entidades sindicais, de um representante das entidades sindicais. E acha justo que tenha vereador e não pode ter sindicalista. Eu acho um equívoco se a gente está tratando de construir um conselho municipal democrático, participativo. Nada mais justo que as entidades sindicais tenham assento nesse conselho e que a Câmara de Vereadores cumpra o seu papel fiscalizando também a atuação do Conselho Municipal, que é um órgão de assessoria ao Executivo. Então, gostaria de contar aí com o voto não a esse veto, colegas vereadores, até para contribuir aí, porque corremos o risco de entrar aí em mais imbróglio na área jurídica, porque a assessoria do prefeito, creio que seja dando cabeçada nesses processos aqui, porque inicialmente já vieram com o texto original com equívocos e agora complica ainda mais, uma vez que a lei já foi sancionada pelo prefeito. Então, talvez no futuro coubesse aí uma emenda à lei substituindo a entidade sindical, caso houvesse entendimento dessa casa. Eu gostaria de contar aí com o voto não a esse veto, para até prevalecer a vontade dessa Câmara, que na sessão onde foi debatido o projeto, votou favorável ao PL 84 com as emendas que propusemos. Muito obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o veto parcial proposto pelo prefeito municipal. O veto foi aprovado por 5 votos favoráveis, 3 votos contrários, com ausência do vereador Palito. Segunda discussão do projeto de lei número 12/12 da mesa da Câmara, que dá nova redação ao artigo 8º da lei número 3091, de 2 de junho de 2010. Pareceres 50 da Comissão de Justiça, 51 da Comissão de Finanças e 52 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 12/2012 da mesa da Câmara. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência do vereador Palito. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Vereador Fiorella, com a palavra. Gostaria de pedir autorização do senhor para colocar para os nobres pares, para que pudéssemos ler e votar em blocos os requerimentos e as moções a seguir. Senhor presidente. Sim. Colocar o pedido do vereador Marquinho Fiorella para que os 9 requerimentos serem lidos e votados em bloco. Coloque em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. 97, do vereador Custódio Campos, requerendo informação executivo referentes ao sistema de rede coletora de esgoto sanitário na região do bairro Betel. 99, do vereador Marquinho Fiorella,
que requer informação executiva quanto à readequação da faixa de pedestre existente na Avenida Brasília, em frente ao número 833, na Vila Bressane. 100, do vereador Marquinho Fiorella, solicitando informação executiva quanto à realização de manutenção geral no Parque Ecológico Armando Miller. 102, do vereador Amarildo Rodrigues, requerendo informação executiva sobre construção de nova ponte sobre o rio Atibaia. 103, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita informação executiva quanto ao funcionamento das quadras de tênis do Jardim de Itapuã. 106, da vereadora Cimeia Zanon, que requer informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para a implantação de iluminação pública nas ruas do bairro Bonfim. 107, da vereadora Cimeia Zanon, requerendo informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para a total reforma do Parque das Flores, que encontra-se totalmente abandonado pelo Poder Executivo. 108, da vereadora Cimeia Zanon, que solicita informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para solucionar os problemas de trânsito na cidade de Paulínia. 109, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para a regularização da documentação dos lotes de terrenos do bairro Bom Jardim. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, de antemão eu quero já me posicionar favorável a todos os requerimentos, mas eu quero falar sobre dois aqui em destaque nesta noite. O primeiro deles é do vereador Amarildo, que pergunta ao executivo sobre o funcionamento das quadras de tênis no Itapuã. Até para falar um pouco da questão do esporte aqui, que envolve essa área aqui, esse requerimento, eu acho que veio numa hora bastante oportuna. Eu gostaria de dividir essa responsabilidade não só com a Câmara, mas com a população, com relação aos investimentos, se é que nós podemos falar isso, ou a falta de investimento no esporte como um todo. E é o esporte como um todo, não é só futebol, é o esporte como um todo. É o futebol, é a natação, é o atletismo, é o tênis, é o futebol de salão, é a ginástica, é o esporte como um todo. Vamos viajar um pouquinho aqui na cidade, sabe, para a gente, para que eu não tenha dúvida do que eu vou apontar aqui agora. Nós sabemos, eu tenho falado constantemente do acréscimo da arrecadação nos últimos 3 anos da nossa cidade e de a falta de investimento e também não sabemos aonde vai parar o dinheiro da nossa cidade. Mesmo que a gente queira entender, imaginar, não conseguimos. Então vamos pegar na área de esporte como todo, aproveitando o requerimento que fala de esporte. Vamos começar pela Fazenda Santa Terezinha, e muitos desses locais falta investimento, não é só agora, já faz mais tempo também. Campo da Fazenda Santa Terezinha. Está sendo construído lá um vestiário, salvo engano, com recurso próprio. Rifa, doação, que nunca foi feito há muito tempo, bingo, e por aí afora vai. Sem contar a parte de gramado que não existe há muito tempo. Isso é a situação de Santa Teresa, não foi investido 1 centavo lá nos últimos 3 anos. Vamos pegar a Praça de Esporte no Morumbi. Além de não se fazer nem além de não ser feito investimento, também não se faz nem a manutenção. Se parte daqueles postes de iluminação lá em cima das torres, cai na cabeça de alguém, com certeza capaz até de matar alguém. Não tem feito nenhum investimento. A Praça de Esporte do Itapuã, que hoje é uma das melhores praças, foi feita no governo passado grandes investimentos. E não conseguimos, em que pese na época, o secretário de esporte era o vereador Mário Antônio Furlan Maroca, o Edson autorizou naquela oportunidade um gasto, ele queria reformar tudo aquilo de uma vez, e acabou não sendo possível, porque o prefeito concordava em fazer os vestiários, a manutenção tinha que ser feita. Então, não foi feito naquela oportunidade, e até o exato momento também não se foi feito nada. Quem quer fazer suas necessidades,
ou arromba a porta, ou vê se os banheiros estão abertos, ou cai no meio do mato, né? A vereadora Cimento, você não mudou lá, não foi por causa disso não, ali perto da quadra, né, vereadora? Lá de Itapuã, entendeu? Então, também não foi feito nenhum investimento. Se você voltar um pouco mais para o centro da cidade, você vai pegar a Praça do Presidente Médici, ali perto da biblioteca, foi iniciado um vestiário no governo passado e, caprichosamente, este atual governo não teve condição ou a responsabilidade de terminar um vestiário que foi até invadido pela população. Também não foi feito absolutamente nada, está lá. E se não está invadido, acredito até que seja invadido novamente. Também não foi feito absolutamente nada. Nós fomos um pouco para o centro. Nós pegamos o Estado Municipal Centro, que está interditado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, interditado por pequenas melhorias, que não foi possível ser feito nem com dinheiro da iniciativa privada. O prefeito Abel Prazer não autorizou. Se você pegar ao lado, quanto tempo faz que as piscinas estão abandonadas, largadas e fechadas? Sem contar com o ginásio de esporte. Se nós pegarmos um pouquinho e formos na Praça dos Trabalhadores, um bairro bastante conhecido até para todos, até hoje está lá um campo de futebol, ganhamos do estádio uma pista de atletismo e caprichosamente sumiram com a documentação e perdemos aquilo que tínhamos conseguido do governo do estado. Está lá o pessoal trocando seu uniforme, no meio da população, como é o Médici, fazendo sua necessidade ao lado dos seus carros ou no mato, na presença de todas as pessoas. Isso, poliesportivo e o Médici. Vamos um pouquinho para o Parque da Represa. Tem lá um campo com um péssimo gramado, mas está lá denominado campo de futebol. Para os jogos da cidade, os campeonatos amadores, foi alugado containers para uso de vestiário e para banheiro. É melhor o container do que não ter nada. Mas eu fico me perguntando, será que Paulínia não tem condição de fazer o mínimo do mínimo domínio para o esporte? O mínimo domínio. Isso é a situação lá. Se nós pegarmos a praça Irmão Vedoveiro, ali perto do antigo rodeio, aqueles que tiveram o cuidado de dar uma passadinha lá, onde o Fernandinho Capelotti dá aula às crianças, vai ver o estado de abandono que é aquilo lá. Ainda vamos sair um pouquinho e vamos até o Planalto. Pega aquela praça próxima à padaria do Éder, tem a escola ali também. E é importante, o que eu estou falando, é importante, aqueles que têm dúvida, é só dar uma passadinha e verificar. Vai ver lá como está a situação. O João Aranha já não era tão bom, a pista duplicou-se, a pista acabou a parte do campo. Sem contar a manutenção do ginásio, que lá não é futebol. Esse dia caiu parte de uma tabela, se cai na cabeça de alguém, com certeza morte instantânea, não tinha como. Caiu, pagou, morreu, não sei como é que está. Se nós formos para a Lagoa, lá, no mesmo João Aranha, está lá, tem 2 traves, um pasto lá que se diz grama de futebol, que também até hoje não foi feito absolutamente nada. Subimos um pouquinho, vamos até o São José. Tem lá um campo, foi feito alambrado, um gramado de péssima qualidade, também não tem vestiário. Olha que ali, ao redor, todos são casas residenciais. Se tiver que fazer alguma coisa, ou vai no mato, ou pede licença aos munícipes, ou vai na casa. Então, eu fiz uma apanhada aqui, talvez eu tenha esquecido algumas praças, mas para os senhores verem o descaso, mas o descaso e, ao mesmo tempo, o desrespeito com a população. Não é só no futebol, em todas as áreas, né? Você vai nas piscinas do poliesportivo, vai lá, veja a situação que está. Então, meus senhores, é triste, e o que eu estou falando aqui, aqueles que possivelmente tenham dúvida, é só passar nesses locais, que vão comprovar, e para nossa tristeza mais ainda, tudo esse tempo, com o dinheiro que temos na área esporte, não foi feito nada ou quase nada. Para não falar que não foi feito, colocado nenhum tijolo em algum lugar, nas exigências da Federação Paulista, o ano passado, do ano retrasado para o ano passado, foi colocado alguns tijolos lá, porque foi uma exigência, alguma coisa foi feita. Mas nem a manutenção disso está sendo feita. Então, a pergunta que se fica, a população de Paulínia merece esse tipo de tratamento? Os esportistas da nossa cidade merecem esse tipo de tratamento? Sabendo de tudo que poderia e pode ser feito e pode ser investido? Então, fica aqui, mais uma vez, o meu repúdio, a minha indignação com relação a essa questão nas áreas esportivas da nossa cidade, nas praças esportivas da nossa cidade, né? Porque nós sabemos que esporte é saúde,
O presidente da casa é professor de educação física e sabe o que eu estou falando. O esporte traz saúde, tira os jovens da droga, ele te dá menos problema de saúde para não ficar naquela maldita fila de pronto-socorro na saúde que a gente fala que está na UTI há muito tempo. Então, não acredito nem que o próprio cara que foi contratado para mentir, porque nessa área ele não consegue nem mentir, porque não tem jeito, porque tá, tudo que eu falei aqui, eu gostaria que alguém me desmentisse, falasse, não, foi investido. Então, lamentável o que acontece nessa questão, e fica aqui mais uma vez o meu repúdio. Para finalizar, Parque das Flores. Parque das Flores. Tínhamos um sonho lá atrás, de realmente um parque, realmente chegou até ter flores, sabe? Chegamos a ver isso. E há muito tempo nós ocupamos o abandono. Eu faz desde o início desse convênio, desde o início eu venho chamando o Parque da Lama, não é mais das Flores. Quero até cumprimentar aí o vereador Custódio, juntamente com o pessoal do PT, que foram algumas vezes, fizeram um abraço lá de solidariedade, de tristeza, de constrangimento, de repúdio. Acredito que não vai resolver muito como não resolveu, mas não podemos deixar aqui de enaltecer essa postura. Eu, particularmente, tive um sonho muito grande. Há uns meses atrás, eu fui lá, vi tudo, máquina limpando, aquela lama toda, e falei, agora vai. Sumiram com tudo. Isso era para 60 dias, sim, 60 dias estava pronto. Então, quando a gente vem aqui e fala, olha, parem de enganar o povo, parem de mentir para o povo, parem de ser canalha com o povo, porque o povo não merece isso. Não foi para isso que a população de Paulínia votou no prefeito atual e votou em nós, vereadores. E nós, vereadores, não temos o poder de caneta para ir lá e realizar, fazer. Quem tem o poder de caneta e de fazer é o prefeito. E se não faz, é por má vontade, por falta de visão pública administrativa. E é o pior. Com tudo que tem entrado de dinheiro na prefeitura, nós não sabemos o que é feito, para onde está indo, e aí eu acredito que não sou só eu, vereador. E se algum vereador tiver mais informação que eu e conseguir me convencer que tudo esse dinheiro que arrecadamos a mais nos últimos 3 anos está sendo aplicado nesta área ou na outra área qualquer, eu sou humilde o suficiente para pedir desculpa, mas eu, particularmente, não tenho essas respostas, e se eu não tenho, pode até um outro vereador ter, mas imagine a população de Paulínia. Eles não têm outro caminho, é esperar dia 7 de outubro para dar uma resposta em tudo isso. Obrigado. Com a palavra, vereador Custódio. O vereador Bonavita nos levou a um tour aí pela cidade aí, vendo as calamidades dessa administração, do abandono que se encontram as praças, vereador. E também tenho acompanhado, tenho presenciado essa realidade. Gostaria de falar da rede coletora no bairro Betel, tem causado problemas para as famílias. Lá as pessoas se valem de fossas, e algumas residências já tem 1, 2, 3 fossas no quintal, e periodicamente tem que fazer o esgotamento dessas fossas, tudo, mas alguns imóveis lá estão correndo o risco do chamado solapamento. O que é? Aquela água, aquele subsolo fica úmido e corre o risco de desmoronar. Então, é um risco muito grande. Então, nós estamos fazendo um requerimento, sabedores que a responsabilidade sobre rede de esgoto é da Sabesp. No entanto, a administração tem a responsabilidade porque é uma concessão municipal. Fizemos esse requerimento ao Executivo. Gostaria de falar aqui desse requerimento da quadra de tênis do vereador Amarildo, que acho que é muito oportuna, e o vereador Bonavita discorreu muito bem aí sobre as condições das todas as praças de esportes, e não é só a quadra de tênis. E dizer, né, eu recentemente conversando com um novo morador em Paulínia, ele falou, Custódio, 2016 vai ter a Olimpíadas no Brasil, e o golfe será implementado como esporte olímpico em 2016. Paulínia tem bastante recursos, poderia ter quadras de tênis, de golfe aqui em Paulínia, construir
quadra de golfe, a gente preparar também a molecada, tem um projeto lá no Rio de Janeiro, na cidade de Japeri, poderia ser aproveitado aqui em Paulínia. Por que você não apresenta essa sugestão do golfe aqui nas quadras, aqui nos espaços de Paulínia? E a gente até chegou a falar com o secretário Ernesto Gregório, mas vendo as condições com que tem sido tratada todas as outras quadras e o esporte no nosso município, não sei se o golfe teria algum futuro aqui em Paulínia, ou pelo menos as quadras seriam cuidadas, até porque o golfe exige aí, a quadra de golfe exige um cuidado maior ainda. Então, mas a gente vai acreditar, o ano que vem tem prefeito novo, e com certeza vai ter esse olhar para a cidade, cuidar das nossas praças, cuidar do nosso esporte, da nossa garotada. Então, estou muito animado. 2013, as Olimpíadas é 2016. Quem sabe a gente possa apresentar também para todos os candidatos a prefeito essa ideia aí do golfe, que será um novo esporte olímpico. Em 2016, aqui no Brasil, a gente possa, quem sabe, preparar a garotada para participar das Olimpíadas em 2016. O Parque das Flores é lamentável, mas temos que fazer essas cobranças, e a vereadora foi muito feliz aqui. Nós já fizemos algum questionamento. Ali, acho que todos os vereadores aqui já fizemos, né, presidente? O senhor já fez algumas reivindicações. Eu creio que os 10 vereadores tenham feito algum tipo de requerimento, de indicação, de sugestão, propositura, para que o Parque das Flores seja recuperado. Nós fizemos o ano passado, no começo do ano de 2011, um abraço ao Parque das Flores em defesa do meio ambiente, da área de lazer, ali uma área de convivência que poderia ser muito bem aproveitado pela população ali no entorno e toda a cidade. Estava abandonado. E aí, o ano passado, que debatemos a campanha da fraternidade, tratamos do meio ambiente, tivemos aqui, contamos com a presença do prefeito, e ele nos afirmou aqui na mesa, dizendo: eu vou cuidar daquela Parque das Flores lá, Custódio. Falou para mim, falou para todo mundo que estava aqui. E o que nós vimos lá? Foi retirado centenas de caminhões de terra, que, aliás, agora o vereador Bonavi está falando, me ocorreu uma dúvida, porque aquela terra é areia de carregação, que geralmente é usado na construção civil. E lá saíram centenas de caminhões. Eu vou querer saber do paradeiro, agora me ocorreu, eu vou querer saber do paradeiro dessas centenas de caminhões que possam ter sido comercializado por alguém. E não foi feito um estancamento na terra lá no alto, então serviço porco, e o parque continua sendo assoreado. Está quase cheio de novo. Daqui a um tempo vão lá, arranca mais centenas de caminhões, e agora é interessante que a gente possa acompanhar para onde está indo essa terra toda, que nos depósitos de material de construção estão sendo vendidos aí bem carinho. E parece que está sendo um bom negócio para alguns. E todos os parques, né? Parque Ecológico, Armando Miller, saudoso Armando Miller, que foi vereador aqui nessa casa, e recebeu uma justa homenagem ali no Parque Ecológico. E nós tratamos isso aqui também aqui na Câmara, né? O Bosquinho, nosso querido Bosquinho, está lá abandonado. É um descaso, um desrespeito. Nós acionamos o IBAMA, porque naquele momento, o ano passado, havia uma preocupação com os animais, assim, maltratados. Morreu um tigre lá de cirrose o ano passado, e agora outros animais continuam morrendo. E agora a preocupação já não é mais tanto com os animais, mas com os trabalhadores que estão lá, em péssimas condições, no meio de estruturas detonadas, equipamentos quebrados. Então, desrespeito com os trabalhadores e com a população que vai visitar ali o Parque Ecológico Armando Miller.
Então, é a situação que se encontra a nossa cidade, terra arrasada, e que precisa, com certeza, no dia 7 de outubro, haver essa mudança aí tão necessária, tão solicitada pelo nosso povo, que tem sofrido com o descaso dessa administração. Meu voto é favorável a todos os requerimentos. Muito obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco os requerimentos em votação. Aprovado por todos, com a ausência dos vereadores Palito e Marquinho Fiorella. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 98, do vereador Custódio Campos, pelo falecimento de Mafalda Casaroto Simões e Oswaldo de Jesus Vicêncio. Número 101, do vereador Marquinho Fiorella, pelo falecimento de Oswaldo de Jesus Vicêncio. Número 104, do vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira, pelo falecimento de Oswaldo de Jesus Vicêncio. Número 105, do vereador Marquinho da Bola, pelo falecimento de Oswaldo de Jesus Vicêncio. Número 110, da vereadora Cimeia Zanon, pelo falecimento de Oswaldo de Jesus Vicêncio. Número 111, do vereador Jurandir Matos, pelo falecimento de Oswaldo de Jesus Vicêncio. E número 112, do vereador Bonavita, pelos falecimentos de Oswaldo de Jesus Vicêncio, Dionísio Donizete dos Santos e Mafalda Casaroto Simões. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 15 de maio de 2012, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão.